Nós ouvimos como primeira leitura do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é chamado profeta messiânico quando anuncia o Messias sem tê-lo conhecido. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado de Emanuel, que quer dizer o Deus está conosco. Aqui fala do quarto canto do servo sofredor. Claro que Isaías não está falando de Jesus, viveu há quase 800 anos antes de Jesus. Ele não conhecia quem era Jesus, mas o Novo Testamento, a primeira comunidade cristã, se refere a esse texto como cumprido plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Parece que o servo sofredor sofre o tempo todo e os algozes que estão lhe atacando, lhe destruindo e lhe batendo, parece que eles parecem vencer e o servo parece sofrer e perder. A gente está aqui hoje celebrando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Façam isso em minha memória. Jesus mandou que a gente celebrasse a sua morte. Mas mais do que estar aqui celebrando a morte de Jesus, a gente está celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. Por isso que se usa o vermelho e não o roxo. Porque o vermelho na Bíblia é a cor da vitória. Jesus foi sepultado meio-dia, 3 horas, foi crucificado meio-dia, 3 horas da tarde morreu, expirou, mas passou somente sábado, no domingo de madrugada ele ressuscita. Então Jesus, na verdade, não é um derrotado que morre na cruz. A cruz deixa de ser um instrumento de derrota, um instrumento de tortura, para ser a árvore da vida, um instrumento de salvação. Eu falava que nesses dias, algumas igrejas antigas têm uma frase, Ave crux spes unica, salve cruz, nossa única esperança. Quando Jesus sobe na cruz, a cruz deixa de ser instrumento de condenação, deixa de ser instrumento de morte, para ser instrumento de salvação, a razão de nossa esperança. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. É o instrumento da salvação da humanidade. E graças a Deus que a cruz, desde o início dos tempos do cristianismo, a cruz passa a ser sinal de esperança. Está no peito do Papa, no peito dos bispos, de muitas pessoas, nas nossas igrejas, nas nossas casas, porque a cruz não é derrota, mas é esperança. Então, este servo sofredor é Jesus. Já na segunda leitura da carta aos Hebreus, uma frase que eu sempre gosto de repetir aqui. Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. O apóstolo Paulo vai dizer também que ele se fez pecado para nós, por causa de nós. O profeta Isaías também diz no seu texto, ele carregou nos seus ombros o pecado da humanidade. Sendo inocente, sendo santo, ele se torna pecado, mas não pecador, para carregar as nossas culpas. Sempre estou dizendo aqui nesta igreja, nas capelas da nossa paróquia, que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, claro que os evangelhos não estão ali na Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, conforme a ordem. Mateus não foi escrito primeiro. O primeiro evangelho a ser escrito provavelmente foi o evangelho de Marcos, que provavelmente Mateus e Lucas devem ter copiado muitas frases dele. Por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. Sinopse em grego significa resumo. Quando a gente lê Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que eles têm a mesma forma de falar, a mesma maneira de colocar as mesmas coisas. Já João é totalmente diferente, tem uma simbólica, uma simbologia toda diferente. A narração da paixão que nós acabamos de ouvir aqui, não foi de Mateus, de Marcos, nem de Lucas, mas foi de João, que ele tem toda uma maneira bonita. Eu copiei aqui algumas coisas para a gente entender a simbólica, a simbologia de João. Primeira coisa, João, no evangelho que nós acabamos de ouvir, a narração da paixão, da morte, da crucificação, da condenação de Jesus, diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, ele não fala da crueldade da paixão. Ele não entra nos detalhes daquilo que Jesus sofreu, cusparada, bateram na cabeça de Jesus com a cana, obrigaram Jesus a carregar a cruz.
Jesus tomou açoitadas nas costas, Jesus estava todo ensanguentado, estava todo sangrando. Por que João, diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, não entra nos detalhes dos sofrimentos? Porque Jesus é rei. Jesus é rei. Então, na verdade, não era Jesus quem estava sendo julgado. Era a humanidade representada naquelas pessoas ruins que estava sendo julgada da sua própria maldade por estar ali condenando um inocente. João faz questão de dizer o tempo todo que o julgamento de Jesus foi uma armação mentirosa contra ele. Em outra situação, João diz: Pilatos bem sabia que eles entregaram Jesus por inveja. Em outra ocasião, João também diz lá: vamos matar esse homem porque ele está rebanhando muita gente atrás dele. Está tirando gente da nossa religião, do nosso meio, deve ser eliminado. Então, João está certo. Pilatos bem sabia que entregaram Jesus por inveja, e Pilatos também vai repetindo várias vezes que nós ouvimos aqui hoje, como ouvimos no Evangelho de Domingo de Ramos, domingo passado. Domingo agora, melhor dizendo. Não encontro neste homem nenhuma culpa que mereça a morte. Mas se Pilatos não viu nenhuma culpa de Jesus, por que não liberou Jesus? Por que não libertou Jesus? Porque era um covarde, era um medroso. Ele estava ali condenando Jesus, entre aspas, porque ele sabia que a comunidade dos judeus estava querendo a destruição de Jesus. Se eu soltar Jesus, eu vou me ver mal com o Império Romano, com César e com Herodes. Então, prefere seguir o calor do momento do povo revoltado e com raiva e com ódio de Jesus, do que soltar, liberar um inocente. Jesus é rei em que sentido? A gente ouviu aqui dizendo que eles colocaram um manto vermelho em Jesus. Na verdade, João está aqui ironizando os poderes deste mundo. Eles usam mantos vermelhos, eles usam coroas, eles usam cetro de ouro, eles usam roupas vistosas, mas um dia eles vão morrer, vão virar pó, tudo isso vai acabar porque o poder do mundo passa. Já Jesus, que é Deus com Pai e o Espírito Santo, o poder dele até hoje não se acabou. Pilatos já morreu e já foi sepultado. Herodes morreu e foi sepultado. Quem pediu a condenação de Jesus, morreu e foi sepultado. Jesus morreu, foi sepultado, e ele está no meio de nós, e encerrou-se a conversa aí. Depois se diz que Jesus estava vestindo uma roupa sem costura, uma túnica branca de alto a baixo. E eles repartiram entre si as roupas de Jesus. Por que João faz questão de dizer que até a roupa de Jesus eles repartiram entre si, para dizer que a salvação de Jesus foi dividida para todos? Jesus não veio morrer para quem é bom, mas para todos. Não foi à toa que ele disse uma certa vez: Deus faz cair a chuva sobre os maus e sobre os bons. Então Jesus, eu não sei se vocês já perceberam, ali na Reforma Protestante, quando Lutero começou aquela confusão com a igreja, Lutero não fundou uma igreja. Ele queria que a igreja católica passasse por algumas reformas. Ele dizia tanto a frase, né? Ecclesia semper reformanda. A igreja precisa sempre ser reformada nos costumes, não nas doutrinas. Mas veio um homem chamado João Calvino, que pegou um pequeno pensamento de Santo Agostinho, lá do século IV, do ano 300 e pouco, século IV, V, é tanta coisa no juízo, que às vezes a gente se perde nos séculos. A questão da predestinação. Calvino disse que Jesus não morreu com os braços abertos, mas morreu com os braços fechados, porque não foi para todo mundo. Tanto é quem vai numa igreja calvinista, o crucifixo, a imagem que está no crucifixo está assim e não assim. Calvino errou. Jesus não morreu somente para os eleitos, para os santos e os bons. Ele morreu com os braços abertos, por isso a sua roupa é repartida entre todos, porque ele morreu não só para os eleitos, para os santos, mas para todos nós. Depois aqui teve um aspecto. Na hora que Nicodemos pediu para tirar o corpo de Jesus da cruz para ser sepultado, olha que coisa bonita. Nicodemos usou
30 quilos de perfume era um costume do povo da Bíblia. Quando uma pessoa morria, pegava a pessoa morta, o cadáver, o corpo, como a gente queira chamar, lavava o cadáver e passava perfume. Claro que o perfume do povo da Bíblia não é o da gente hoje, sofisticado. Pegava folhas aromáticas, folhas cheirosas, e esfregava no cadáver, dizendo eles que era para espantar o mau cheiro da podridão que viesse depois. Claro que o povo pobre não tinha condição de comprar 30 quilos de perfume. 30 quilos de perfume era usado no sepultamento dos reis da época. João está aqui insistindo mais uma vez que Jesus é rei, não é uma pessoa comum, como eu, como você que peca. 30 quilos de perfume porque aquela pessoa merece. Ele merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa glória, porque Jesus morreu, mas não virou um cadáver, mas Jesus está vivo. Resurrexit, secundixit, aleluia. A gente vai cantar amanhã em latim, depois da missa. Vocês não, mais ou menos eu vou, que eu sei latim. Então, na verdade, o que é que João está dizendo aqui? 30 quilos de perfume. Nicodemos está preparando Jesus, o noivo, para a festa do casamento. Todo o Antigo Testamento diz que Deus é o noivo e o povo é a noiva. Porque, diferentemente daqui do Brasil, a figura importante em um matrimônio é quem? A noiva que entra toda chique. O noivo, coitadinho, com a calçazinha, uma camisa, ninguém nem olha. Mas na cultura bíblica, é o noivo que é importante. A noiva está toda arrumada, como está lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, né? Eu vi descer do céu a nova Jerusalém e a noiva toda enfeitada, chegando o noivo, esperando o noivo para lhe levar. A noiva é a igreja e o noivo é Jesus que leva a igreja com ele. E a gente reza no credo: donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, um dia Jesus voltará aqui para nos levar com ele para a eternidade. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realiza, eu te suplico, este meu desejo, ver-te enfim face a face, meu bondoso amigo, lá no céu, eternamente, ser feliz comigo, canta Santo Tomás de Aquino. Um outro aspecto, estavam ali à beira da cruz, ela, a mãe, a Virgem das Dores e João. Tem gente que diz que Maria teve outros filhos, que Jesus teve outros irmãos. Aqui é que a gente vê a prova que Jesus não teve outros irmãos filhos de Maria. A obrigação de cuidar da mãe idosa era do filho homem mais velho. João não era parente, não era nada de Jesus, era apenas o discípulo que Jesus amava. Jesus pendurado na cruz diz: aqui está tua mãe, aqui está teu filho. Em outro texto que não foi esse, diz: desta hora em diante o discípulo a levou para casa. Então, a Virgem Maria representa a humanidade redimida, salva por Jesus, e João representa a comunidade que espera o noivo chegar para ser levado por ele. Vocês perceberam que no Evangelho, João, diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, que dizem assim: foram crucificados com Jesus 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. Assim falam Mateus, Marcos e Lucas. João, no Evangelho que acabou de dizer, que nós acabamos de ouvir, não fala na direita e na esquerda. Por quê? Porque para João, a salvação que Jesus veio trazer não é para quem está da direita ou na esquerda, quem é daquela religião ou quem é daquela. A salvação que o crucificado veio trazer é para quem está do lado dele. Eu, você, todos nós, cada um de nós. Depois disse, tinha um costume. Por que João faz coincidir a morte de Jesus na sexta-feira? Porque domingo foi a Páscoa. Olha que coisa bonita. O povo da Bíblia
fazia justamente no dia que Jesus morreu, fazia a matança dos carneiros que se comia no domingo da Páscoa. Não podia matar esses animais no dia da Páscoa, mas tinha que matar antes, na sexta-feira. Então João quis dizer aqui que o verdadeiro cordeiro que salva o pecado da humanidade não é carneiro, filho de ovelha, não é sangue de carneiro, mas é o sangue que Jesus derramou na cruz. João quis dizer aquilo que o padre diz na missa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, a partir da cruz, eu e você, nós não precisamos mais pedir perdão a Deus dos pecados através de matança de animal, nem de sangue de carneiro, mas o sangue de Cristo, derramado na cruz uma única vez, é a solução para todos os nossos pecados. Diz o profeta Isaías, como eu acabei de dizer aqui nesse instante, ele carregou sobre si os pecados da humanidade. Recebamos a cruz.